5 vezes o céu sobre a Terra escureceu. Não por um dia, não por uma semana, por anos, por décadas. Asteroides evaporaram continentes nos primeiros segundos do impacto. Vulcões jogaram cinzas suficientes para bloquear a luz solar por gerações. Os oceanos acidificaram, as florestas queimaram. 3/4 de todas as espécies desapareceram em intervalos que, em escala geológica, não são mais longos do que uma respiração. 5 vezes, em 450 milhões de anos. E cada vez que a poeira baixava e o Sol voltava a aparecer sobre o planeta devastado, à beira dos rios que restavam, havia essa criatura, sem mudança, sem evolução para algo novo, a mesma. O Pantanal, maior zona úmida do planeta, 140 mil quilômetros quadrados, se tornou o lar de um dos exemplos mais impressionantes de como a sobrevivência realmente funciona. Não sobrevivência pela força, não pela velocidade, pela estratégia, por um conjunto de princípios gravados em cada célula, em cada reflexo, em cada característica do metabolismo. Hoje, sobre estratégia de sobrevivência. O Pantanal respira em ritmo de água. Outubro, as chuvas começam. Novembro, dezembro, janeiro, a água sobe. Em fevereiro, 80% do território está submerso. O nível sobe de 1,5 m a 5 metros. O que era savana rachada vira mar interior. O peixe invade as pastagens alagadas. Os insetos explodem em enxames. A cadeia alimentar se acende de baixo para cima. Maio, junho, a água começa a recuar. Julho, agosto, setembro, a seca em pleno vigor. Os rios encolhem para faixas estreitas de lama. A terra racha sob o sol. Os charcos viram pastagem seca. As carcaças de peixes cobrem os leitos secos dos riachos. Cada criatura do Pantanal precisa sobreviver aos dois extremos. Aquela que falha em um deles, desaparece. Vamos começar com a estratégia de sobrevivência mais antiga e mais mal compreendida. A lontra gigante sobrevive ao ciclo porque aprendeu algo que a maioria dos predadores solitários nunca descobriu. 2 caçadores não são apenas o dobro de um, são algo qualitativamente diferente. 8 caçadores são uma ordem de grandeza acima de qualquer indivíduo. Na estação das chuvas, quando o rio sobe e as lontras têm todo o território que precisam, a família caça em conjunto, divide o espaço, protege as fronteiras. Na seca, quando o território encolhe e os predadores se concentram, elas mantêm a mesma estrutura. Não entram em pânico, não se dispersam, ficam juntas. Essa coesão do grupo em tempos de escassez é rara em carnívoros. A maioria dos predadores solitários se dispersa quando os recursos diminuem, cada um por si. A lontra gigante faz o contrário. Quanto menor o recurso, mais importante é o grupo. Isso é uma estratégia de sobrevivência contra-intuitiva que funciona. A sucuri verde tem uma estratégia completamente diferente e igualmente eficiente. Quando a água sobe, ela avança. Quando a água desce, ela recua. Ela não luta contra o ciclo. Ela o USA. Na cheia, seus territórios de caça se multiplicam. Na seca, ela se retira para os lugares mais fundos e mais escondidos e simplesmente espera. Depois de engolir uma presa grande, a sucuri não precisa comer por semanas, às vezes meses. Seu metabolismo pode desacelerar a um ponto que em qualquer mamífero seria considerado coma, mas para ela é apenas pausa. Economia de energia em nível máximo. Nas 5 extinções em massa que o planeta já passou, as condições para caçar desapareceram às vezes por anos. A sucuri esperou. Enquanto os mamíferos carnívoros morriam de fome em semanas, a sucuri ficava em sua cavidade, em metabolismo mínimo, esperando. Essa espera não é passividade, é a estratégia de sobrevivência mais eficiente que existe para períodos de escassez extrema. A onça-pintada sobrevive ao ciclo através de adaptabilidade. Na cheia, quando a água domina tudo, ela se retira para as raras elevações do terreno e muda seu cardápio. Peccary, cervo, capivara em terra. É competente, mas não está no seu melhor. Na seca, quando tudo converge para os últimos pontos de água, ela está no seu elemento.
A caça do jacaré, que é o ápice da habilidade da onça, só é possível na seca, quando o réptil sai da água e perde a maior parte de suas vantagens. A onça não apenas sobrevive ao ciclo, ela espera pela parte do ciclo que é melhor para ela. Paciência como estratégia de sobrevivência. O jacaré negro tem 7 princípios de sobrevivência que o levaram através de 5 extinções em massa. Vamos examiná-los um por um. Princípio 1. Come tudo. Especialização mata em catástrofes. Quando os grandes mamíferos desapareceram após o asteroide que eliminou os dinossauros, os predadores especializados neles também desapareceram. O jacaré negro come peixe, tartarugas, aves, pequenos mamíferos, grandes mamíferos, carniça, insetos. Seu estômago digere ossos, cascos, escamas. Quando as cadeias alimentares colapsaram após cada uma das 5 extinções, o jacaré mudou para o que sobrou. Sempre encontrou algo. Princípio 2. Não gasta energia para manter temperatura corporal. Animais de sangue quente gastam 70 a 80% da energia consumida apenas para aquecer o próprio corpo. Em escassez de alimento, isso é mortal. Sem comida, o mamífero morre em semanas. O jacaré é ectotérmico. Quando está frio, desacelera. Quando faltam recursos, entra em modo mínimo. Isso o permitiu sobreviver aos anos escuros depois do asteroide, quando a maioria dos animais de sangue quente morreu de fome. Princípio 3. Tem armadura. Os osteodermos, placas ósseas sob a pele, resistem a dentadas de leões, chifradas de búfalos, garras de predadores que matariam outros animais. A armadura permite entrar em conflitos que seriam letais para outros e sair vivo. Isso amplia o acesso a recursos e reduz o custo de competição por território. Princípio 4. Caça com esforço mínimo. A onça gasta enorme energia em cada caçada. Sucesso, 1/3 das tentativas. O jacaré ocupa a posição certa e espera. Em estado de espera, o coração bate 2 a 3 vezes por minuto. Energia consumida, mínima. Quando a presa vem ao ponto de água sozinha, o ataque dura décimos de segundo. Com a posição certa, sucesso quase garantido. Resultado máximo com investimento mínimo. Princípio 5. Sabe ficar sem comer. Depois de uma boa caçada ou de uma estação de migração, o jacaré não caça por meses. Vive das reservas de gordura na cauda e sob a pele. Em secas extremas, enterra-se no barro e entra em estivação. Meses sem água e sem comida. Essa capacidade foi decisiva em cada uma das 5 extinções. Quando a comida sumiu por anos, o jacaré simplesmente esperou. Princípio 6. Autorregulação da população. Em secas graves, os jacarés comem os jovens e os fracos de sua própria espécie. Brutal, mas funciona. A população reduz de acordo com os recursos disponíveis. Os mais fortes sobrevivem e se reproduzem quando a crise passa. Quando a crise termina, a população se reconstitui rapidamente. Esse mecanismo de autorregulação evitou que a espécie colapsasse por superpopulação em momentos de escassez. Princípio 7. Cuida dos ovos, mas não dos filhotes. A fêmea constrói o ninho, guarda os ovos, ajuda os filhotes a eclodir, os transporta até a água. Depois, eles estão por conta própria. A maioria morre no primeiro ano, mas os que sobrevivem são os mais fortes, os mais espertos, os mais capazes de encontrar comida e evitar predadores. Cada geração passa por um filtro severo. O que emerge é sempre o melhor que aquela geração produziu. Seleção rigorosa em cada geração. Esses 7 princípios não foram inventados, foram selecionados. Os jacarés que não os seguiam morreram sem deixar descendentes. Os que os seguiam sobreviveram, geração após geração, durante 180 milhões de anos. 180 milhões de anos de refinamento. É assim que se constroem os princípios de sobrevivência perfeitos. E a capivara? A capivara sobrevive através de um princípio que parece simples, mas é extraordinariamente sofisticado: nunca ser a única. Em qualquer ponto de água do Pantanal na seca, há sempre um grupo de capivaras, nunca uma sozinha. Mesmo os machos solitários, que às vezes se separam do grupo principal, ficam a no máximo algumas centenas de metros do bando mais próximo. Por quê? Porque sozinha, uma capivara tem uma chance razoável de ser a próxima refeição de alguém. Em um grupo de 50, essa chance cai para algo próximo a 0.
Não porque os predadores desistam, mas porque a vigilância coletiva torna quase impossível para qualquer predador se aproximar à distância de ataque sem ser detectado. O sistema de vigilância da capivara é um dos mais eficientes entre os roedores. Diferentes membros do bando se revezam em postos de sentinela. Cada sentinela cobre um setor específico do espaço ao redor. Quando uma sentinela muda de posição para comer ou beber, outra assume seu setor antes que haja uma lacuna na cobertura. Rotação sem coordenação explícita. Funciona porque cada animal aprendeu que, quando uma sentinela sai, outra entra. O comportamento de cada indivíduo foi moldado pelo comportamento dos outros ao longo de gerações. Isso é sobrevivência coletiva. É a estratégia mais eficiente que existe quando você não tem armadura, veneno, nem velocidade suficiente para depender de si mesmo. O Pantanal mostra que há mais de uma maneira de sobreviver. Força bruta, o jacaré. Espera infinita, a sucuri. Adaptabilidade universal, a onça. Cooperação estruturada, a lontra. Vigilância coletiva, a capivara. 5 estratégias, 5 formas de passar pelo mesmo exame que o Pantanal administra todo ano. O ciclo de água. Todas as 5 passaram. Todas as 5 sobreviveram. Não apenas ao ciclo anual, mas às 5 extinções em massa do planeta. O Pantanal é a prova de que não existe uma única estratégia de sobrevivência superior. Existem estratégias adaptadas a nichos específicos, e em um ecossistema suficientemente complexo, há espaço para todas elas, sem que nenhuma elimine as outras. Equilíbrio através da diversidade de estratégias. Esse equilíbrio levou 5 milhões de anos para se estabelecer aqui, e está sendo perturbado em décadas. 74% das águas superficiais do Pantanal desapareceram desde 1990. 30% da área total queimou em 2020. As secas ficam mais longas. As chuvas mais curtas. A água, o único elemento sem o qual nenhuma das 5 estratégias funciona, está sumindo. O jacaré pode passar meses sem comer, não pode passar anos sem água. A sucuri pode esperar uma estação inteira depois de uma presa grande. Não pode esperar um planeta sem rios. A onça pode mudar seu cardápio na cheia. Não pode caçar em terra que virou deserto. A lontra pode manter a coesão do grupo em tempos difíceis. Não pode caçar em rios que secaram. A capivara pode ter 50 pares de olhos. Não pode detectar uma ameaça que vem do ar, de cima, de onde vêm as mudanças climáticas que estão secando o Pantanal. Cada estratégia tem seus limites. O limite de todas elas é o mesmo: a água. E a única estratégia que pode salvar a água do Pantanal é uma que não existe na natureza: a decisão consciente de um ser vivo de mudar o próprio comportamento para não destruir o ambiente que o sustenta. Essa estratégia pertence a nós e é a única forma de sobrevivência que o Pantanal ainda não testou. Ainda dá tempo. As lontras ainda gritam. A onça ainda sai para a margem. A sucuri ainda espera na sombra. O jacaré ainda abre o olho amarelo. O Pantanal ainda está vivo. E enquanto estiver, há algo a salvar. Vamos aprofundar cada estratégia de sobrevivência, porque o que foi descrito acima é apenas o esqueleto. A carne está nos detalhes. A lontra gigante e o princípio da memória coletiva de território. Cada família de lontras no Pantanal controla um trecho de rio de 5 a 12 quilômetros. Esse trecho é conhecido em detalhe, que vai muito além do que qualquer indivíduo consegue observar sozinho. A matriarca sabe onde ficam as poças mais fundas quando o rio baixa. O macho dominante sabe quais trechos da margem têm mais saídas de emergência se um predador aparecer. A filha mais velha sabe onde o peixe se concentra quando a temperatura cai. O filho do meio conhece a trilha de atalho entre 2 meandros que economiza meia hora de nado. Esse conhecimento é distribuído. Nenhum animal tem tudo. O grupo tem tudo. Quando a estação seca aperta e o rio encolhe, esse mapa coletivo é o que salva a família. Eles não procuram às cegas por peixe em uma lagoa desconhecida. Eles vão direto para os lugares que sabem, por tradição, por memória compartilhada, que ainda tem água e peixe nessa fase do ciclo. Isso não é instinto. Um animal criado em cativeiro e solto no Pantanal não teria esse mapa. Teria que construí-lo do zero e provavelmente pagaria um preço alto nesse processo. O mapa territorial coletivo é um ativo que a família construiu ao longo de anos e que só existe enquanto o grupo existe junto.
Quando uma família de lontras é fragmentada, por caça, por destruição de habitat, por poluição, o mapa se perde. Os sobreviventes ficam em desvantagem mesmo em território que já foi deles. Precisam de anos para reconstruir o que foi destruído em dias. Isso é o que está em jogo quando um trecho de rio do Pantanal é desviado ou poluído. Não apenas a perda de um habitat físico, a perda de um patrimônio de conhecimento que levou décadas para ser acumulado. A sucuri e o paradoxo do gigante vulnerável. A sucuri verde é o maior predador de emboscada do Pantanal, mas após uma caçada bem-sucedida, ela se torna temporariamente o animal mais vulnerável do ecossistema. Uma capivara de 30 quilos dentro de um corpo de 80 quilos representa quase 40% do peso total do animal. A sucuri nesse estado se move com a agilidade de uma pedra. Não pode fugir de ameaças, não pode caçar novamente. Não pode se defender efetivamente de um predador oportunista. O que ela faz? Esconde-se. Mas há mais do que isso. Pesquisadores que monitoraram sucuris com radiotransmissor no Pantanal descobriram que após uma refeição grande, as fêmeas procuram especificamente locais com temperatura controlada, nem muito quente, nem muito fria. A temperatura ideal acelera a digestão sem superaquecer o metabolismo. Isso é termorregulação comportamental. A sucuri não tem como controlar sua temperatura interna, mas controla o ambiente onde fica. Escolhe a sombra certa, a lama com a umidade certa, a profundidade de água que mantém o calor adequado. Ela está otimizando seu estado fisiológico através do comportamento. Isso é cognição. Simples, talvez, mas cognição. E durante esse período de vulnerabilidade, que pode durar semanas, o sistema de camuflagem da sucuri é sua única defesa. Uma sucuri imóvel em uma lama de cor similar é praticamente invisível. Mesmo a olho humano treinado, a 1 metro de distância, é quase impossível distingui-la do ambiente. Isso é outro nível de sobrevivência. Fazer-se invisível quando não é possível fugir nem lutar. A onça pintada e a paciência como estratégia de sobrevivência. A onça do Pantanal passa em média 16 a 18 horas por dia em descanso. Não está com preguiça, está conservando energia para quando precisar dela. Uma caçada de onça dura em média menos de 1 minuto do momento em que ela decide atacar. Mas a preparação, o monitoramento, o posicionamento, a espera, pode levar horas, às vezes dias. A onça identifica um ponto de água frequentado, escolhe uma posição de esconderijo e simplesmente espera que a situação certa apareça. Pesquisadores que monitoraram onças com GPS no Pantanal registraram casos em que o animal ficou na mesma posição por 6 a 8 horas antes de atacar. Nesse tempo, sua frequência cardíaca cai, seu consumo de oxigênio reduz. O corpo entra em modo de espera. Então, quando o momento certo aparece, 0 a máximo em frações de segundo. Esse controle sobre o próprio estado fisiológico, a capacidade de entrar em modo de baixo consumo por horas e sair instantaneamente para máxima performance, é uma das adaptações mais impressionantes de qualquer mamífero carnívoro. E é o que permite à onça do Pantanal manter territórios enormes, até 150 km² para um macho adulto, com um investimento energético que seria impossível para um predador que caçasse ativamente o tempo todo. Paciência não é ausência de esforço, é forma diferente de esforço. O jacaré negro e a arma que poucos percebem, a estivação. Em secas extremas, não as anuais normais, mas as severas que ocorrem a cada poucos anos, alguns pontos de água do Pantanal chegam a secar completamente. Não há refúgio, não há peixe, não há nada. O jacaré negro escava no barro úmido remanescente, cria uma câmara e entra em estivação. Seu coração desacelera para 2 a 3 batimentos por minuto. Sua temperatura interna cai junto com a do ambiente. Seu consumo de oxigênio cai 90%. Ele pode ficar assim por meses, sem comer, sem beber, sem se mover. Quando as chuvas voltam, a câmara de barro absorve umidade. O jacaré começa a aquecer lentamente. O coração acelera, os reflexos voltam. Ele emerge, mais magro, mais lento por alguns dias, mas vivo.
Esse processo é análogo à hibernação dos ursos, mas em répteis ectotérmicos. A diferença é que os ursos entram em hibernação programada pelo fotoperíodo, uma resposta fisiológica previsível. O jacaré entra em estivação em resposta a condições ambientais variáveis, de forma individual, dependendo de onde está e de como está a seca em seu território específico. É adaptação em tempo real. É o metabolismo respondendo ao ambiente com precisão que nenhum termostato artificial poderia reproduzir. Essa capacidade foi o que permitiu ao jacaré sobreviver ao período imediatamente após o impacto do asteroide que eliminou os dinossauros, 66 milhões de anos atrás. Enquanto a temperatura global caía, enquanto o alimento desaparecia por anos, o jacaré esperou, enterrado, paciente, vivo. 5 extinções em massa, 5 oportunidades de desaparecer. 5 vezes, a estivação foi o diferencial entre existir e não existir. A capivara e o paradoxo do animal mais caçado. Aqui está algo que parece impossível. A capivara é o animal mais caçado do Pantanal. É presa da onça pintada, do jacaré negro, da sucuri, da onça parda, do gavião real. Deveria ser rara, escassa, no limite da extinção por predação constante. É o animal mais numeroso de grande porte do Pantanal. Como isso é possível? A resposta está na taxa reprodutiva. Uma fêmea de capivara pode ter 2 partos por ano, com 4 a 8 filhotes por parto. Isso significa que, em condições favoráveis, uma fêmea pode contribuir com até 16 novos animais por ano para a população. A taxa de mortalidade é alta? Sim, mas a taxa de reprodução é mais alta ainda. A capivara não sobrevive apesar de ser muito caçada. A capivara prospera porque a pressão de predação molda uma taxa reprodutiva que compensa as perdas com folga. Predação alta e reprodução alta em equilíbrio. Não é uma coincidência, é uma coevolução. Os predadores que não pressionavam a capivara o suficiente não tinham seleção para ser mais eficientes. Os que pressionavam demais reduziam sua própria base alimentar. A pressão que sobreviveu é a pressão que a capivara consegue sustentar, a que sua taxa reprodutiva cobre. Equilíbrio dinâmico. 5 milhões de anos de ajuste fino. E agora, com as secas ficando mais longas e as chuvas mais curtas, esse equilíbrio começa a se desajustar. A capivara não tem como reproduzir mais rápido. A onça não tem como predar mais devagar. Mas a água que ambas precisam está sumindo. Quando o substrato de todo o equilíbrio desaparece, o equilíbrio não se adapta. Ele colapsa. 74% das águas superficiais do Pantanal, desde 1990, cada porcentagem é uma pequena perturbação no equilíbrio. Juntas, são a diferença entre um sistema que funciona e um que não funciona mais. O Pantanal ainda funciona, por enquanto. E enquanto funcionar, cada uma dessas estratégias de sobrevivência que descrevemos continua sendo o que é, um dos maiores feitos da evolução neste planeta. Um conjunto de soluções para o problema mais difícil que existe: sobreviver em um mundo que não foi feito para nenhum de nós. A lontra com seu mapa coletivo, a sucuri com sua paciência de pedra, a onça com sua paciência ativa, o jacaré com sua armadura e estivação, a capivara com seus números e vigilância. 5 estratégias, 5 soluções, 5 provas de que existe mais de uma maneira de continuar existindo, enquanto a água voltar. Existe um momento no Pantanal que encapsula tudo o que dissemos sobre sobrevivência. É setembro, fim da seca. A lagoa onde uma família inteira de capivaras passou os últimos 3 meses tem agora menos de 40 centímetros de água na parte mais funda. A margem virou lama rachada que queima na sola do pé. O cheiro de peixe morto está no ar desde semanas. Nessa lagoa, 36 capivaras, 7 jacarés de tamanhos variados, uma garça branca grande, 3 urubus à beira, 2 machos de capivara em postura de vigilância com as cabeças erguidas. E em algum lugar nos arbustos secos a 30 metros da margem, a onça. Ela está ali desde as 4 da manhã. Cada um desses animais está executando sua estratégia de sobrevivência simultaneamente, no mesmo metro quadrado de Pantanal. Os jacarés conservam energia, imóveis, respirando devagar, esperando o frescor da noite para ficarem mais ativos. As capivaras buscam alimento enquanto mantêm a vigilância em rotação constante. A garça procura peixe. Os urubus esperam o inevitável. A onça calcula.
Ninguém ataca ninguém, não por paz, por cálculo. O jacaré não ataca porque está superaquecido, e o custo energético de uma caçada mal sucedida às 2 da tarde é alto demais. A capivara não foge porque os sentinelas não detectaram a onça ainda. A garça não voa porque o jacaré mais próximo está a 2 metros e imóvel. A onça não atacou porque as capivaras sentinelas estão no ângulo errado. Tudo em equilíbrio precário. Múltiplos cálculos acontecendo em paralelo. Múltiplas estratégias de sobrevivência sendo executadas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Isso é o Pantanal em sua essência. Não é natureza selvagem e caótica. É um sistema de cálculos altamente ordenado, onde cada participante tem um conjunto de regras que aprendeu ao longo de sua vida e que sua espécie refinou ao longo de milhões de anos. Às 3:30 da tarde, uma das sentinelas da capivara detecta a onça. Um latido curto. 36 animais entram na lagoa em menos de 5 segundos. Os jacarés se movem minimamente, acomodam-se para a nova configuração. A garça voa para a margem oposta. Os urubus não se movem. A onça saiu dos arbustos, olhou para a lagoa cheia de capivaras e jacarés e foi embora. Não por falta de fome, porque a janela de oportunidade fechou. A próxima janela vai aparecer. Sempre aparece. Paciência. E assim passa mais uma tarde de agosto no Pantanal. Amanhã vai ser igual. E depois de amanhã, até as chuvas voltarem. Mas há um detalhe nessa cena que merece atenção. A lagoa que ontem tinha 40 centímetros, hoje tem 38. Amanhã vai ter 36. A cada dia, o espaço encolhe um pouco mais. Os jacarés ficam mais próximos uns dos outros e mais próximos das capivaras. A tensão aumenta. As oportunidades para a onça aumentam. O equilíbrio fica mais instável. Em condições normais, isso dura mais algumas semanas. Depois as chuvas chegam, a lagoa enche, a pressão diminui e a vida volta ao seu ritmo habitual. Mas em condições de seca prolongada, quando outubro chega e as chuvas não chegam, quando novembro também passa em seco, o que acontece com esse equilíbrio? A lagoa continua encolhendo. Os animais ficam mais concentrados. A tensão sobe além do nível que o sistema foi construído para suportar. Os jacarés, que normalmente esperariam, começam a caçar em horários que não são os seus. As capivaras, que normalmente teriam espaço para usar o alarme coletivo, ficam tão concentradas que qualquer ataque atinge o bando com mais eficiência. A sucuri, que normalmente conseguiria uma capivara solitária, encontra um bando tão espremido que pode alcançar várias. O sistema não foi construído para isso. Foi construído para suportar a seca normal, a seca que dura 4 a 5 meses e depois se desfaz com as chuvas. A seca que dura 6, 7, 8 meses é uma condição nova, não na escala de tempo evolutivo, que às vezes viu secas longas, mas na escala de tempo de uma geração de onças ou de capivaras é nova demais para que haja adaptação comportamental acumulada. As estratégias de sobrevivência falham não porque sejam ruins, mas porque foram desenhadas para um problema diferente. É como um capacete de ciclista que protege perfeitamente em quedas normais de bicicleta, mas não foi projetado para absorver o impacto de um carro em alta velocidade. Não é defeito do capacete, é o problema errado. O Pantanal enfrenta o problema errado agora. Secas mais longas, chuvas mais imprevisíveis, temperatura média mais alta, menos área de recarga de aquíferos por causa do desmatamento nas bordas, menos cobertura vegetal para segurar a umidade que restou. Cada um desses fatores isolados seria gerenciável. Juntos, criam um ambiente que cada vez mais está fora do envelope de condições para o qual as estratégias de sobrevivência do Pantanal foram construídas. Mas, e isso importa, o Pantanal ainda está dentro desse envelope, com dificuldade, com margens menores, com mais perdas em cada ciclo, mas ainda dentro. Isso significa que ainda há tempo, não tempo infinito, tempo suficiente, se usado. A lontra gigante ainda vocaliza ao amanhecer. A sucuri ainda espera nas sombras alagadas. A onça ainda observa as margens antes do sol subir. O jacaré ainda abre o olho amarelo na água turva.
Cada um deles é a ponta de uma linhagem que atravessou 5 extinções em massa. Cada um deles representa um conjunto de soluções para o problema mais antigo do mundo: como continuar vivo num planeta que não foi construído para nenhum de nós. Soluções testadas, refinadas e transmitidas por milhões de anos. Soluções que valem a pena preservar, não por sentimentalismo, por sabedoria. Porque um planeta com menos formas de sobrevivência é um planeta mais frágil, menos capaz de se recuperar de perturbações, menos capaz de gerar as soluções inesperadas que a evolução produz quando tem espaço e tempo. O Pantanal é um dos maiores reservatórios de soluções evolutivas do planeta. Enquanto a água voltar, essas soluções continuam existindo. E enquanto existirem, talvez a gente aprenda algo que ainda precisamos aprender sobre como sobreviver num planeta que está mudando mais rápido do que qualquer sistema vivo consegue acompanhar. Vamos falar sobre números, porque os números do Pantanal contam uma história que as imagens sozinhas não conseguem. 140 mil quilômetros quadrados de zona úmida, maior do que a Alemanha, maior do que a Grécia e Portugal juntos. Uma extensão de planície tão plana que o desnível total em toda a sua extensão é de menos de 100 metros. Isso é o que permite o milagre da inundação anual. A água não corre, ela se espalha, devagar, uniformemente, transformando savana em mar interior em questão de semanas. 2.500 espécies de plantas identificadas, 463 espécies de aves, 174 espécies de mamíferos, 200 e 300 espécies de peixes, 80 espécies de répteis. Dentro dessa biodiversidade, algumas concentrações que não existem em nenhum outro lugar do planeta. A maior população de onças pintadas do mundo, estimada em 4 a 5 mil indivíduos, com densidade de até 7 por 100 km² em algumas áreas. Para comparação, a Amazônia tem densidade média abaixo de 1 por 100 km². A maior população de capivaras do mundo, a maior concentração de jacarés negros da América do Sul, 3/4 da população mundial de arara azul, uma espécie que foi quase extinta nas décadas de 1980 e 1990, quando o tráfico ilegal retirou mais de 10 mil indivíduos da natureza. Sobreviveu, recuperou-se, e hoje sua maior concentração está aqui. Esses números não são coincidência. São o resultado de 5 milhões de anos de evolução num ambiente que tem uma característica única no planeta: diversidade extrema de condições em ciclos previsíveis. A cheia e a seca criam 2 ambientes completamente diferentes no mesmo espaço. Espécies que se especializam para um ambiente ou para o outro, ou para a transição entre os dois, encontram aqui nichos que não existem em nenhum outro lugar. Isso explode a diversidade. Cada nicho disponível é ocupado. Cada recurso que existe é usado. O resultado é uma densidade e variedade de vida que fascina biólogos desde que Humboldt passou pela região no início do século XIX. E tudo isso, todo esse património de biodiversidade construído em 5 milhões de anos, depende de um único elemento: a água, que sobe e desce em ritmo anual. 74% das águas superficiais desapareceram desde 1990, em 30 anos. Para ter uma referência, em 30 anos, a onça pintada comportou talvez 2 gerações. A capivara, talvez 8. O jacaré, talvez 3. Não é tempo suficiente para a adaptação evolutiva. É tempo suficiente para que populações inteiras sofram declínio significativo. A arara azul sobreviveu ao tráfico porque havia pessoas que decidiram agir. Programas de proteção, controle de caça ilegal, criação de reservas específicas. Uma decisão consciente de não deixar uma espécie desaparecer. O Pantanal como um todo precisa de uma decisão equivalente. Não para uma espécie, para o sistema inteiro. Menos de 5% da área está oficialmente protegida. O maior banco de biodiversidade do hemisfério ocidental, com menos de 5% de proteção formal. Isso não é equilíbrio. Isso é uma aposta de que o sistema vai continuar funcionando mesmo sem proteção. Uma aposta que a trajetória dos últimos 30 anos sugere que está sendo perdida. As estratégias de sobrevivência que descrevemos hoje, da lontra, da sucuri, da onça, do jacaré, da capivara, são os melhores resultados de 5 milhões de anos de evolução. São soluções para problemas que o planeta criou e a vida resolveu.
Perdê-las não é apenas uma tragédia ecológica, é uma perda de informação, de soluções, de possibilidades que a evolução levou eons para desenvolver e que não podem ser recriadas em laboratório, não podem ser simuladas, não podem ser substituídas por nada que criemos. Quando uma espécie desaparece, leva consigo um conjunto único de adaptações, um conjunto único de estratégias, um conjunto único de soluções para problemas de sobrevivência. Essas soluções não são apenas de interesse biológico, são de interesse humano, porque vivemos no mesmo planeta, porque as mudanças que estão destruindo o Pantanal são as mesmas que estão afetando sistemas hídricos em todo o mundo. Porque aprender com o Pantanal, com as estratégias de sobrevivência que funcionaram por 5 extinções em massa, pode ser uma das coisas mais inteligentes que a nossa espécie poderia fazer agora. A lontra nos ensina: o grupo sobrevive melhor do que o indivíduo. O mapa coletivo é mais preciso do que qualquer mapa individual. A sucuri nos ensina: às vezes a melhor estratégia é parar, economizar, esperar. Não cada problema precisa de uma resposta imediata. A onça nos ensina: paciência é uma forma de esforço. A preparação longa e cuidadosa permite um resultado que o esforço bruto não conseguiria. O jacaré nos ensina: a flexibilidade metabólica, a capacidade de funcionar em condições muito diferentes, é uma das adaptações mais valiosas que existem. A capivara nos ensina: a vigilância coletiva, a comunicação precisa e a estrutura social que distribui responsabilidades são mais poderosas do que qualquer defesa individual. 5 lições, 5 estratégias de sobrevivência testadas por centenas de milhões de anos. Nenhuma delas envolve força bruta como solução principal. Todas envolvem eficiência, timing, cooperação, paciência, flexibilidade. Essas são as qualidades que sobrevivem. Que atravessam extinções em massa. Que ainda estão aqui, no Pantanal, às 4 da tarde de um dia de agosto, numa lagoa de 10 metros de diâmetro, sob um sol que queima a 36 graus. Enquanto a água voltar, essas qualidades continuam sendo testadas, refinadas, transmitidas. Enquanto testadas, continuam melhorando. Enquanto continuam, o Pantanal continua. E enquanto o Pantanal continua, nós temos algo que vale mais do que qualquer recurso natural que pudesse ser extraído dele: um sistema vivo funcionando. Um exemplo de como a vida resolve o problema de continuar existindo, no momento em que nós mesmos precisamos resolver esse problema. De uma forma que o planeta ainda nunca viu, talvez valha a pena aprender com quem já fez isso 5 vezes. Há um fenômeno no Pantanal que os biólogos chamam de pulso de inundação, e que é, na verdade, o mecanismo central por trás de tudo o que acabamos de descrever. O pulso de inundação não é apenas a água subindo e descendo, é a transferência de energia, nutrientes e biomassa entre o rio e a planície alagável. Quando o rio transborda para a planície, carrega consigo sedimentos férteis, sementes, organismos planctônicos, larvas de peixe. A planície recebe uma dose anual de nutrientes que a torna extraordinariamente produtiva. O peixe que entra nas pastagens alagadas encontra uma explosão de alimento. Ele se alimenta, cresce, se reproduz. Quando a água recua, parte desse peixe fica para trás e alimenta os jacarés, as aves, as lontras. Energia que entrou no sistema pelo rio sai distribuída por toda a planície. Esse ciclo de entrada e distribuição de energia é o que sustenta as densidades absurdas de vida que o Pantanal apresenta. Não é magia, é física e química. É o que acontece quando há uma fonte de energia renovável, a planície alagável, que se recarrega a cada ano. A estratégia de sobrevivência mais fundamental de qualquer espécie do Pantanal não é seu comportamento específico. É a escolha de existir num lugar que tem esse pulso. Os jacarés, as onças, as lontras, as sucuris, as capivaras, todos escolheram, ao longo de milhões de anos de seleção, viver nesse ambiente específico, porque o pulso de inundação garante uma abundância de recursos que compensa os riscos e desafios do ciclo. Mas o pulso depende do rio transbordar. E o rio transborda quando chove o suficiente no planalto que alimenta o Pantanal. Quando a chuva diminui, o pulso enfraquece. A planície recebe menos energia, menos peixe, menos nutrientes, menos alimento, menos de tudo. A cadeia alimentar que parecia inesgotável começa a mostrar seus limites. E aí as estratégias de sobrevivência, que antes eram suficientes, passam a exigir mais do que o sistema pode dar.
Esse é o mecanismo pelo qual a perda de água se traduz em colapso de biodiversidade. Não uma espécie de cada vez, o sistema inteiro lentamente ficando menos capaz de sustentar as densidades de vida que o tornaram extraordinário. Mas o mecanismo inverso também existe. Se a chuva volta, se a planície é mantida, se os rios não são desviados nem represados, se a vegetação de bordas que segura a umidade é preservada, o pulso continua. A energia continua entrando no sistema. A produtividade continua alta. As estratégias de sobrevivência que descrevemos continuam funcionando. O Pantanal tem capacidade de recuperação. Demonstrou isso repetidas vezes ao longo de 5 milhões de anos. Cada seca, cada enchente, cada fogo natural, e o sistema se recuperou. A diferença entre o que o Pantanal atravessou antes e o que enfrenta agora é a velocidade e a continuidade da perturbação. Perturbações naturais eram intensas, mas breves. A perturbação atual é contínua e se acelera. Ainda assim, ainda há margem. Ainda há estrutura suficiente no sistema para que uma redução da pressão humana resulte em recuperação mensurável em décadas. Isso foi demonstrado com a recuperação da arara azul, com a recuperação dos jacarés depois da proibição da caça, com a recuperação de trechos de rio após o controle de poluição. O Pantanal quer sobreviver. Todos os sistemas que descrevemos hoje, lontra, sucuri, onça, jacaré, capivara, estão orientados para a sobrevivência, para a continuação, para o próximo ciclo. A única variável que eles não podem controlar é a nossa. Isso está nas nossas mãos. As estratégias de sobrevivência do Pantanal sobreviveram a 5 fins de mundo. A questão é se vão sobreviver ao 6º, que é o único que escolhemos criar. As lontras ainda estão no rio. A onça ainda saiu para a margem esta manhã. O jacaré ainda está de olho aberto na lagoa. O Pantanal ainda está aqui. E enquanto estiver, a resposta ainda pode ser sim. Antes de encerrar, uma última imagem. É outubro, o primeiro trovão do ano. O Pantanal leva semanas sem chuva relevante, mas hoje, ao final da tarde, nuvens de cumulonimbus se formam sobre o planalto do Mato Grosso. Os trovões chegam primeiro, baixos, distantes, quase inaudíveis. Depois, relâmpagos no horizonte. Depois, o cheiro de chuva na terra seca. Na lagoa que mencionamos antes, agora com menos de 20 centímetros de profundidade no centro, os animais percebem. As capivaras erguem as cabeças de forma sincronizada. Não é sinal de alarme, é algo diferente. Os sentinelas continuam de pé, mas há uma mudança na postura de todo o bando. Uma calma diferente da calma forçada da seca. Uma calma de expectativa. Os jacarés se movem ligeiramente. Viram o focinho na direção do vento, que agora traz umidade do norte. Em algum lugar nos arbustos, a onça levantou. A primeira gota cai na lama seca. Levanta uma pequena nuvem de poeira. A segunda, a terceira. E então, o céu abre. Em minutos, a lagoa começa a subir. Centímetros que eram muito importantes para todos que estavam nela. Os jacarés entram na água com mais profundidade do que tinham em semanas. As capivaras se movem para a margem, não com pressa, sem predadores, apenas reorganizando. A onça saiu dos arbustos e ficou parada sob a chuva por um momento. Depois foi embora, na direção do rio principal. O ciclo começou de novo. Nas próximas semanas, o rio vai subir. As pastagens vão alagar. O peixe vai invadir os campos. As lontras vão voltar ao seu território expandido. A sucuri vai deslizar para lugares que foram secos por meses. A onça vai recuar para as elevações. A hierarquia vai mudar. As estratégias que funcionaram na seca vão dar lugar às estratégias que funcionam na cheia. O Pantanal vai respirar fundo depois de meses de retenção. E assim, mais um ciclo começa. Como começou incontáveis vezes antes. Como vai continuar começando, se houver chuva suficiente. Se houver terra suficiente para absorver essa chuva e distribuí-la. Se houver florestas de borda suficientes para segurar a umidade que o ciclo precisa para funcionar. Se houver decisões humanas suficientes na direção certa. Não é garantido. Nunca foi. A sobrevivência nunca é garantida. Para a capivara que dorme ao lado do jacaré, para a onça que espera horas pelo momento certo,
para o jacaré que passou décadas construindo memória de território, para a lontra que mantém seu grupo unido em tempos difíceis, para a sucuri que espera dias pela presa certa. Nada é garantido, tudo é possível. Enquanto houver água, enquanto houver sistema, enquanto houver alguém que decida que vale a pena preservar o que 5 milhões de anos construíram. As estratégias de sobrevivência do Pantanal sobreviveram a tudo, agora precisam sobreviver a nós. E talvez essa seja a maior estratégia de sobrevivência de todas, nos convencer de que o que está aqui vale mais vivo do que qualquer outra coisa que poderíamos fazer com o espaço. Há uma estatística que os pesquisadores do Pantanal usam para explicar o que está em jogo e que raramente aparece nos debates públicos. A bacia do Alto Paraguai, que alimenta o Pantanal, abrange cerca de 620 mil quilômetros quadrados. O Pantanal em si ocupa apenas 140 mil. O resto é o planalto que captura a chuva e direciona a água para baixo. Quando essa bacia é desmatada para pasto, a capacidade de retenção de chuva cai. A água que antes levava semanas para chegar ao Pantanal, passando lentamente pelo solo e pela vegetação, agora corre diretamente pelos rios, chegando mais rápido, em picos maiores, e sumindo mais rápido também. O ciclo de inundação, que antes era gradual e sustentado, fica mais errático. Cheias mais rápidas e mais breves, secas mais longas e mais severas. Exatamente o que foi observado nas últimas décadas. O desmatamento da bacia, longe do Pantanal, destrói o Pantanal mais eficientemente do que qualquer ação direta dentro de seus limites. Isso significa que proteger o Pantanal não é apenas sobre o Pantanal, é sobre os 620 mil quilômetros quadrados de bacia que o alimentam. É sobre decisões de uso da terra em estados e municípios que ficam a centenas de quilômetros das primeiras lagoas do Pantanal. É uma questão de sistema, não de um lugar específico, exatamente como a ecologia do Pantanal em si. Você não pode proteger a onça sem proteger a capivara. Não pode proteger a capivara sem proteger a qualidade da água onde ela bebe. Não pode proteger a qualidade da água sem proteger a vegetação que a filtra. Não pode proteger a vegetação sem proteger o regime hídrico que a alimenta. Tudo está conectado, tudo depende de tudo. Essa é a lição mais profunda do Pantanal sobre sobrevivência. Não existe sobrevivência isolada num ecossistema. Existe sobrevivência de sistema. O indivíduo sobrevive porque o sistema sobrevive. O sistema sobrevive porque cada parte faz sua função. Lontra, sucuri, onça, jacaré, capivara, água, terra, chuva. Um sistema. Uma estratégia de sobrevivência coletiva construída em 5 milhões de anos, ainda funcionando, ainda vivo, ainda aqui. Enquanto a chuva cair no Planalto e a água descer para a planície, o Pantanal vai continuar sendo o que sempre foi, o maior e mais sofisticado experimento de sobrevivência que a natureza já executou no continente americano. E cada criatura que vive aqui, da lontra ao jacaré, da sucuri à capivara, é parte desse experimento. Um experimento que ainda não terminou e que, com sorte, nunca vai terminar. Voltemos ao começo, ao grito que rasga o amanhecer. 8 lontras, um jacaré e o sistema inteiro do Pantanal funcionando em perfeita sincronia. Quando aquele jacaré invadiu o território da família de lontras, não estava apenas violando um limite territorial, estava testando um sistema de defesa que foi refinado por gerações. Um sistema que sabe exatamente o que fazer, exatamente como se organizar, exatamente quanto esforço aplicar para resolver o problema. O sistema respondeu. O jacaré foi embora. Isso é sobrevivência de sistema funcionando em tempo real, não como abstração, como ação concreta, como resultado. Mas para que esse sistema continue respondendo dessa forma, para que as lontras continuem gritando ao amanhecer, para que a onça continue esperando pacientemente à beira d'água, para que o jacaré continue sendo o senhor indisputável de seu território aquático, a estrutura que permite tudo isso precisa continuar existindo. A água precisa continuar voltando. E essa é a única variável que não está nas mãos das lontras, da onça, do jacaré, da sucuri ou da capivara. Está nas nossas. A estratégia de sobrevivência mais importante do Pantanal agora não é nenhuma das que descrevemos. É a que ainda precisa ser executada por nós. Preservar as condições que permitem que todas as outras continuem existindo. Proteger a água. Proteger a bacia. Proteger o sistema. Não por sentimentalismo, por lógica. Porque o que o Pantanal representa,
um sistema de 5 milhões de anos de soluções refinadas para o problema de sobreviver, é exatamente o tipo de recurso que não pode ser recriado depois de perdido. É agora ou não é. E agora ainda é possível. As lontras ainda gritam, o ciclo ainda funciona. A estratégia de sobrevivência do Pantanal ainda está em execução. Cabe a nós decidir por quanto tempo mais. E se você saiu daqui com a pergunta sobre o que pode fazer, a resposta mais honesta é: informe-se. Entenda de onde vem a água que você usa. Entenda como as decisões de uso da terra, a centenas de quilómetros, afetam sistemas como o Pantanal. Apoie organizações que trabalham em conservação de áreas úmidas no Brasil. Exija que as políticas ambientais tratem os sistemas hídricos como o que são: infraestrutura fundamental, não apenas recurso natural. E conte essa história para pessoas que não sabem que o Pantanal existe, para pessoas que sabem, mas não sabem o que está acontecendo com ele, para pessoas que podem fazer escolhas pessoais, profissionais, políticas, que fazem diferença. As estratégias de sobrevivência que o Pantanal desenvolveu em 5 milhões de anos não dependem da nossa admiração para funcionar. Dependem de que não as destruamos. É o mínimo que podemos fazer por um sistema que sobreviveu a 5 extinções em massa e que merece a chance de sobreviver à sexta, que é a única que veio de dentro do próprio planeta, de uma das espécies que ele produziu. A lontra grita ao amanhecer. O ciclo ainda funciona. Enquanto funciona, há esperança. Uma última imagem que resume tudo. O jacaré negro, que hoje dorme na margem de uma lagoa de agosto. Esse animal específico, aquele indivíduo com suas cicatrizes e seu território mapeado em décadas de memória, é o produto direto e ininterrupto de uma linhagem que remonta a 180 milhões de anos. Nenhuma quebra, nenhuma extinção que interrompeu a cadeia de gerações entre o primeiro ancestral do jacaré e esse animal agora, nessa lagoa, sob esse sol. 180 milhões de anos de continuidade. Cada ancestral ao longo dessa cadeia sobreviveu o suficiente para deixar descendentes. Cada um passou os filtros de cada época. Os filtros das 5 extinções em massa. Os filtros de cada seca, cada enchente, cada predador, cada doença que o Pantanal apresentou. O animal que está deitado na margem agora é literalmente o resultado de 180 milhões de anos de sobrevivência bem-sucedida. Isso não é trivial. É provavelmente a conquista mais impressionante que existe em biologia. E é algo que pode ser interrompido, não por um asteroide, por nós. Pela nossa capacidade de transformar ambientes em uma velocidade que nenhuma adaptação evolutiva consegue acompanhar. A cadeia de 180 milhões de anos pode ser cortada, não por incapacidade do jacaré, mas por nossa incapacidade de deixar espaço para que ele continue existindo. Essa responsabilidade é enorme e é real. Mas o Pantanal ainda está aqui, o jacaré ainda está aqui, a cadeia ainda está intacta. Enquanto estiver, há razão para a esperança e razão para agir. Uma última perspectiva sobre sobrevivência no Pantanal, sobre o que distingue os sobreviventes dos que não sobreviveram. Das 5 extinções em massa que o planeta já sofreu, cada uma eliminou espécies que pareciam invencíveis. Dinossauros que dominaram a Terra por 160 milhões de anos. Plesiosauros que não tinham predadores conhecidos. Trilobitas que existiram por 270 milhões de anos, antes de desaparecer. Todos eles eram bem adaptados para as condições que existiam antes da catástrofe. O jacaré negro, a sucuri e seus ancestrais sobreviveram não porque eram mais poderosos. Sobreviveram porque eram mais flexíveis. Porque suas estratégias de sobrevivência funcionavam num espectro mais amplo de condições, incluindo condições que nunca tinham existido antes. Isso é a essência da verdadeira resiliência. Não ser adaptado ao estado atual, mas ser adaptável a estados que ainda não vieram. O Pantanal ainda tem essa resiliência. Ainda tem espécies com estratégias suficientemente flexíveis para atravessar as mudanças que estão vindo, se essas mudanças ficarem dentro de certos limites. Os limites ainda não foram ultrapassados. O sistema ainda funciona. E enquanto funciona, as estratégias de sobrevivência que atravessaram 5 extinções continuam sendo testadas, refinadas e transmitidas. Enquanto são transmitidas, o Pantanal continua existindo como o lugar extraordinário que é. As lontras gritam, o ciclo continua, a sobrevivência continua, por enquanto, e esperamos que por muito mais tempo.
Uma estatística final que contextualiza tudo. Desde 1990, 74% das águas superficiais do Pantanal desapareceram. 30% da área queimou em 2020. Menos de 5% está protegido. Mas o jacaré negro, que quase foi extinto pelos caçadores nos anos 70, voltou. A arara azul, que quase desapareceu pelo tráfico nos anos 80, voltou. Quando a pressão foi aliviada, os sistemas se recuperaram. Isso é a prova mais poderosa de que existe. O Pantanal sabe como sobreviver. Tem 5 extinções em massa como currículo. O que precisa é de tempo e de pressão suficientemente reduzida para que os mecanismos de recuperação funcionem. Esse tempo e essa redução de pressão dependem de decisões humanas. As estratégias de sobrevivência que descrevemos hoje, do jacaré, da lontra, da onça, da sucuri, da capivara, sobreviveram a tudo o que o planeta inventou. A única coisa que elas não conseguem enfrentar é a velocidade com que estamos mudando as condições. Mas nós podemos mudar essa velocidade. Essa é a estratégia de sobrevivência que o Pantanal precisa de nós e que ainda temos condições de oferecer.